O Ronnie Coleman é considerado por muitos o bodybuilder mais dominante de todos os tempos, e no seu auge, para muitos, ele é imbatível. Mas você sabe o que faz esse cara ser tão diferente dos outros? Eu vou te explicar tudo agora, tá certo? Vamos lá. Fala, rapaziada, tranquilidade, rapaziada, gravando aqui novamente. Finalmente, rapaziada, tô bem melhor aí. Minha cabeça tá doendo. Eu não vou me preocupar muito com o tempo desse vídeo aqui, porque apesar de possivelmente esse aqui ter uma boa chance aí de ter menos visualizações que o comum, tá? Cara, muita gente me pediu, então não dá pra me deixar de fazer esse vídeo. E principalmente, não vou tentar fatiar ele muito pedaço, sabe? Vou tentar deixar o mais tranquilo possível para conversar aqui com vocês um pouco sobre a genética desse cara mesmo. Inclusive, rapaziada, eu fiz aqui algumas anotações para facilitar, né, pessoal? Porque eu sei que eu vou me empolgar aqui com esse vídeo. Então, assim, para mim não perder o raciocínio, né? Então, eu fiz aqui algumas breves anotações, tá? Porque, assim, quando fala em Ronnie Coleman, cara, dá pra pensar tranquilamente que ele é top tier em tudo, sabe? Em quase tudo, a genética dele é ótima, né? Tipo assim, pra quase que literalmente tudo mesmo, pessoal. Isso, claro, sobre as características principais que te põem no topo do esporte, né? E antes de falar sobre, me aprofundar mais em relação aos pontos principais do Ronnie, eu queria começar falando da minha pose preferida dele, tá? Eu quero começar... Cara, é por cima, tá certo, rapaziada? Mas antes eu quero saber, qual é a tua pose preferida do Ronnie? Comenta aí, tá certo? E a minha pose preferida, sem sombras de dúvidas, é o Back Leg Spread, aqui no caso, a expansão de dorsal. Cara, que pose fenomenal. Aqui, pessoal, é o harness puro, entendeu? É aquele músculo arredondado, né? É até difícil, pessoal, achar uma filmagem boa aí do Ronnie fazendo essa pose, né, em qualidade alta, mas em 2003, que foi tirada até aquela foto icônica dele lá, tem um shot bem bacana aí de um vídeo aqui, tá? E ilustra muito bem o que eu quero falar, cara. Olha isso aqui. Começando pelo trapézio dele, né, que além de muito volumoso, cara, ele tá quase chegando na orelha do cara. Percorre uma distância absurda nas costas dele, então assim... É aquele músculo comprido, sabe, na vertical. Então, isso, claro, cara, ocupa um espaço muito grande das costas e dá um visual muito bonito, muito impactante, né? Outra coisa também é o ombro dele, que é extremamente arredondado e acaba dando mais fluidez e mais curvas ali pra pose, né? Aí chega o tríceps dele, que é absurdo também, principalmente a cabeça longa do tríceps dele, né, que acaba dando esse preenchimento incrível. E ainda assim, pessoal, tá respeitando a harmonia com o ombro, então assim, não é uma região que se sobrepõe sobre a outra, entendeu? As dorsais dele aqui larga pra caramba, em um formato muito arredondado também. Aí chega aqui a parte, cara, a parte inferior é um esculacho, né? Nível de definição e não somente isso, formatos únicos também, né? A perna dele cara, é de um arredondamento, cara, que é incrível. Isso porque tem uma característica que já vamos falar aí, tá certo? E o glúteo dele também aqui, que sem sombra de dúvidas é um dos mais fortes aí de todos os tempos. Então assim, cara, essa pose aqui é fantástica, é lendária mesmo, tem uma fluidez tão incrível que até o bíceps dele ali, né, esse pico de bíceps que ele tem, chama atenção pra pose. Eu acho incrível como tudo aqui é muito harmonioso, né. Cara, então assim, pra mim essa aqui realmente é a minha pose preferida do Ronnie Coleman, tá? E agora, pessoal, falando aqui sobre genética, eu quero começar com a estrutura. Porque é o seguinte, sabemos que a estrutura é algo muito importante, né? Tão importante que algumas categorias você jamais será campeão, nem sequer ficará no top 5 caso você não tenha uma estrutura ali beirando a perfeição. Eu falo isso aqui com muita tranquilidade porque, cara, olha isso, olha comigo, tá? Definitivamente a categoria que exige a estrutura mais perfeita é a Classic Physique, por exemplo. Ruff Diesel e Chris Bumstead. Olha os dois caras que estão no topo. São dois ótimos exemplos de boas estruturas também. Não é à toa, cara, que estamos falando do top 1 e do top 2, entendeu? O Seban, por exemplo, ele é visto como o atleta mais dominante do Olímpia atualmente e é justamente pela genética estrutural que ele tem, combinado com a altura dele, né? Já o Ruff Diesel, de todos, cara, ele é o mais perfeito estruturalmente falando. E o mais bizarro chega agora, tá? Não se surpreenda com o que eu vou falar aqui. Eu acredito, pessoal, sem sombra de dúvidas, que o Ronnie Coleman, no início de carreira dele, ele estaria tranquilamente dentro do top 3 da Classic Physique atual em termos de estrutura. E digo mais,
Mas, brincadeira, rapaziada. Eu acredito tranquilamente que o Rony, rapaziada, fazendo um trabalho mais centrado ali pra categoria, ele teria chances altíssimas de ser o campeão também, tá? Eu não afirmo que ele seria o campeão, mas eu digo que ele teria altas chances, entendeu? Porque assim, rapaziada, mano, é sério, olha que absurdo, rapaziada. Essas imagens e filmagens que você tá vendo aqui, vou te dar logo as medidas primeiro pra você ter uma noção. O Rony aqui, ele tava medindo exatamente 1,80 m e pesava, acredite, 96 quilos. Cara, é o seguinte, caso ele conseguisse se alongar apenas 1 centímetro, rapaziada, ele poderia pesar até 101 quilos no palco da Classic Physique. Mas caso não, né, caso ele não conseguisse se alongar ali 1 centímetro, o que eu acho muito difícil, mesmo assim, ele ainda estaria dentro do limite da categoria, pois até 1,80 m, que no caso é o que ele tem, né? Aqui ele estava com 1,80 m, ele poderia até pesar 98 quilos. E aqui ele tinha apenas 96. Então assim, esse físico que ele tem aqui, cara, dava pra encaixar tranquilamente na Classic Physique. E ainda ele poderia adicionar mais 2 kg de músculo. Sem falar que, claro, se ele ganhasse mais 1 centímetro, ele poderia estar adicionando mais 5 kg de músculo. Então, cara, é sério. Sabe o Urs? O Urs Karatinski que tá no Olímpia dele de 2021, ele pesou o mesmo que o Rony tá pesando aqui, cara, e com quase a mesma altura. É bizarro, rapaziada, isso aqui, bizarro. O Ronnie Coleman, rapaziada, cara, é a definição de casca grossa, sabe, mano? Cara, é muito louco você pensar que esse cara aqui tava pesando apenas 96 kg e totalmente dentro do limite da Classic Physique. E pessoal, essa pra mim é a parte mais incrível disso tudo, tá? É justamente a parte estrutural e o peso do Ronnie Coleman que, cara, me faz pensar um pouco mais sobre tudo que o bodybuilding é, sabe? Sobre a ilusão, até mesmo de um assunto que eu vou trazer aqui. Ele tem tudo, cara, que favorece a ilusão de aparentar ser ainda maior do que ele realmente é. Primeiro que o Ronnie Coleman, ele tem um quadril ridículo de fino, extremamente fino, é tão fino, cara, que eu não consigo nem entender como esse cara, ele levantava cargas absurdas. Não dá pra entender. Segundo, né, que pra deixar a estrutura dele ainda mais imponente, ele tem pernas bem alongadas. Eu nem preciso nem dizer que isso é uma vantagem absurda, né? Ainda mais quando você combina isso com quadril fino e principalmente com ombros extremamente largos. Não é à toa que alguns personagens de anime, de cartoon, possuem essas características, né? Você ter a perna bem alongada e um tronco um pouco mais encurtado com aquele ombro bem largo, né? Algo que também eu não posso deixar de falar é o fato de ter o tronco, tipo assim, cara, quando você olha ele de frente, você vê que ele é um pouco encurtado, mas quando ele tá de costas, você não é que ele é achatado, entendeu? E isso, claro, pessoal, é justamente pelo quadril. Eu vou até te explicar um pouco aqui, tá? Eu já falei isso aqui, mas eu tenho que falar, eu até reforcei o que eu já tinha falado, porque tem muita gente nova que vem aqui no canal, graças a Deus, e eu vou te explicar, tá? É mais ou menos o seguinte, pessoal, quando você junta tudo que eu falei, se torna uma vantagem porque tem um fator muito bacana de você ver que é em relação à ilusão, tá? Vê aqui comigo essa linha vertical. Essa linha vertical aqui é teu tronco e a linha horizontal é teus ombros, entendeu? Imagina isso. Perceba que quanto menor eu deixar a linha vertical, essa linha aqui que está reta para cima, o tronco, né, no caso, mais V-taper, mais contraste eu ganho. Então assim, quando eu diminuo o tronco e permaneço com a linha do ombro no mesmo tamanho, mais o V-taper ele vai se acentuando, tá? Eu não mexi no tamanho da linha horizontal, somente na vertical. Então assim, a lógica é bem simples. Mas lembrando, tá? Isso aí só fica bom quando você tem um quadril fino, né? Caso contrário, tu fica parecendo um sapo, tá? Não fica muito bacana, não. Então, assim, pessoas que têm um tronco mais encurtado geralmente fica melhor fazendo vácuo ou até mesmo se alongando na pose. Caso do Coleman, né? Ele se alongava bastante ali no front double biceps. E, cara, tem até essa filmagem aqui que foi... Cara, se eu estiver enganado, me perdoa, tá? Me corrija nos comentários. Mas foi no Grand Prix de 99... Cara, é sério, olha a cintura ridícula desses caras, como é muito fina. Cara, é muito bizarro, tá? Então, assim, eu tô vendo aqui a imagem, cara, não dá pra acreditar nisso aqui, tá? Mas, assim, resumindo,
tudo isso definitivamente é uma estrutura top de linha. O que faltava pro Ronnie Coleman na realidade era só mais profundidade de caixa torácica, mas mesmo assim ainda estava ali mediana, e claro, né pessoal, mediana não é nada mal, com a caixa torácica mediana fica tudo tranquilo, não tem problema nenhum, tá certo? E pra quem não sabe o que é profundidade de caixa torácica, assiste meu vídeo sobre o Arnold Schwarzenegger, tá lá eu explico bem legal isso aí. Cara, o Schwarzenegger, meu Deus do céu, né? Aquele cara lá falou de caixa torácica, tem que lembrar desse cara, tá? E é aqui que entra um pouco mais do jogo da ilusão que eu falei pra vocês. Eu confesso, cara, que eu me assustei quando descobri que o Ronnie Coleman ele pesou apenas 112 quilos em 1998, que pra mim é um dos melhores físicos já apresentados no palco do Olímpia, sabe? Eu acho que só não supera o de 99. É sério, olha o tamanho desse cara. Pessoal, isso aqui é absurdo de imenso para um cara que pesou, entre aspas, né, apenas 112 quilos, entre milhares de aspas aí, tá? Assim, eu já tinha me assustado quando eu vi que nesse show aqui, né, o de 1991 no caso, ele tava apenas com 96 quilos, mas realmente, cara, esse aqui de 98 foi uma loucura pra mim. Eu jamais iria acertar isso aqui, nem remotamente perto. E aqui, nesse jogo da ilusão que eu tô querendo falar, sabe? Primeiro, pra dizer que o Ronnie, eu acredito, cara, é esse assunto que eu quero falar. Parece, né, pessoal, que ele tem uma densidade óssea bem baixa, mano. Eu não sei até ponto, né, até que ponto esse lance de densidade óssea vai, mas parece que é bem real, cara. Tipo assim, se eu fosse arriscar, eu diria que o Coleman, ele tem ossos bem leves. E isso, assim, sejamos sinceros, né, é até provável só pelo quadril dele que é muito fino. E talvez, pessoal, tenha até algo aí correlacionado, né, com as lesões que ele acabou acumulando na carreira dele. Eu não sei se é por conta disso aí, mas parece, né, cara? Então, assim, é meio como se fosse muito peso para ossos tão leves, entendeu? Então, assim, isso, claro, tá, pessoal, é uma teoria, mas parece ser bem plausível, né? Mas isso aqui é claro, é uma teoria, tá? Além disso também, o Ronnie Coleman ele tinha uma cabeça bem pequena, né? Se comparado com o corpo dele, o que contribuía para ter uma ilusão dele ser maior, né? Isso aí até me lembra o Junior Jaworski, né? Que ele tem uma cabeça bem pequenininha, cara. Ele tem um tronco bem grande, então dá a aparência realmente de que ele é, tipo, gigantesco, né? E sobre o peso do Ronnie Coleman, só pra você se ligar na comparação, é sério, o Dorian Yates em 1996 ou foi em 1996, tá? Lá no Grand Prix, deixa eu pesquisar aqui pra ver se é isso mesmo. Rapaziada, foi no Grand Prix lá de 1996, cara, que ele entrou talhado, mano, o cara tava talhado demais, ele tava pesando 264 libras, o que dá em torno de 119 quilos, 120 mais ou menos, e ele é 2 centímetros menor do que o Coleman, então assim, ele tava mais pesado do que o Coleman, ele é menor, então ele é mais compacto, e mesmo assim não aparentava que ele era maior do que o Coleman, entendeu? Então é um pouco aí que eu acredito que entra esse jogo da ilusão. E pra finalizar aqui sobre a estrutura e entrar na parte das muscle bellies e do físico dele em si, né, eu preciso falar de algo, tá, pessoal? Cara, quando você olha pro Ronnie, é bizarro porque, assim, apesar de monstruoso e de imenso, você tem a impressão de que ele pode fazer de tudo, entendeu? Tipo assim, pular, correr. Dá pra entender o que eu tô querendo falar? Porque, assim, você ter as pernas alongadas, cara, é algo tão bom que dá uma impressão de que você é um cara muito ágil, entendeu? Se eu fosse te dar um exemplo, cara, eu poderia pegar da ficção, por exemplo, os Transformers. Você já viu Transformers? Aqueles carros lá. Cara, se você vê, ele tem a perna tão longa que dá a impressão de que, além de poderoso, ele consegue fazer de tudo. E detalhe também, né? Os Transformers, ele tem um design com um tronco bem encurtado, o quadril bem finuzinho e o ombro bem largo, né? Então dá aquela aparência bem imponente. Outro caso contrário que você pode pegar aqui é, por exemplo, o King Kong. O King Kong, ele tem a perna bem curtinha e não dá a aparência de ser um cara muito ágil, né? Eu sei que é ficção, pessoal, mas traz pra realidade e você vai entender o que eu quero falar, tá certo? É claro, pessoal, que assim, não somente ter as pernas alongadas é tudo, né? Porque você precisa também ter uma boa fluidez muscular para ser compatível com a tua estrutura, né? Você tem que ter uma estrutura que seja fluida e que seja compatível com o teu shape, tá? Uma prova aqui são as pernas dele, né, cara? Tipo assim, além de ter as pernas bem bacanas aí em relação à definição, a corte, a estriação, cara, o formato da perna do Ronnie é incrível. Eu ia falar do Holly Winkler, rapaziada, meu Deus do céu. Cara, é incrível isso aqui. Afinal, né, pessoal, do que adianta você ter pernas alongadas e ter um formato ruim? Não adianta de muita coisa, mas olha a perna desse cara, pessoal, é sério. Olha o tensor da face lata dele, como tem uma conectividade, assim, uma fluidez. Cara, é literalmente perfeita, pessoal, com o vasto lateral dele.
A perna dele, cara, ganha um aspecto de ter um músculo quase que único, entendeu? Esse músculo dos lados, né, que faz aquele formato, que dá aquela silhueta bem bonita. Desde o início, cara, lá daquele quadril dele fininho, né, onde se conecta com esse quadril dele que é muito fino, até se juntar e se tornar praticamente um músculo só com o vasto lateral dele. E vai até o final com aquele volume, com aquele roundness, né, com aquele músculo muito arredondado. Isso dá, pessoal, é um visual muito impactante para as pernas dele e para a fluidez do físico dele no geral. Aliás, rapaziada, não subestimem isso aqui, tá? Não é porque ninguém comentava sobre isso que não é algo para ser levado em conta. Inclusive, tem algumas fotos dele aí icônicas, né, cara? E até mesmo algumas comparações que você podem ver, que você vai perceber tranquilamente o que eu tô querendo falar. Tipo assim, se você comparar, por exemplo, deixa eu ver aqui, Ronnie Coleman versus Jay Cutler, por exemplo, que foi uma batalha épica aí, né? Cara, a fluidez da perna é completamente diferente. Olha como, até mesmo se você pegar um cara bem 3D, por exemplo, o Phil Heath. Cara, e o Phil Heath, pessoal, tem pernas fenomenais, tá? E mesmo assim, a diferença é muito clara, principalmente quando... tem muita gente que pode falar, mas não é a questão da pose. Cara, até pode ser, mas se você pega, por exemplo, o Phil Heath quando ele tá parado, reto, você vê a diferença do tensor da face alada pro vasto lateral dele. Com o Ronnie Coleman não acontece isso. Então, assim, a pose ela pode ter sim uma influência, é claro, pessoal, eu sei disso, tá? Mas tem muito em relação ao formato anatômico mesmo, tá certo? E outra comparação que você pode pegar aqui até mais óbvia é Ronnie Coleman versus Dorian Yates, né, cara? Aquilo ali dá uma diferença bem grande, até porque o Dorian Yates, ele tem um tensor da face lata que não era bem... não era saltado, sabe? Então não tinha aquela fluidez muito bonita. Outra parte muscular que o pessoal fala muito do Coleman é o bíceps, né? E aqui, pessoal, é o que eu falo, tá? É predominância de porção, é predominância de cabeça do músculo mesmo, né? O formato do músculo em si dele aqui é muito louco, tá? Nitidamente. Primeiro eu quero falar que o Ronnie, ele não possui um bíceps alongado, então não é aquela muscle belly que percorre a inserção toda, né? E não deixa aquele braço muito volumoso em relação a ser completo, a ser full, mas o fato é, pessoal, que tem um pico absurdo e, cara, isso é quase que totalmente único, tá? Muita gente até acredita, né, que o bíceps dele forma pico só porque ele não é tão completo, porque ele não percorre a inserção toda, né? Mas na realidade, rapaziada, é que depende muito da predominância de cabeça ali, né, da porção do músculo e do formato em si da muscle belly, tá? Eu já expliquei aqui no canal, que geralmente um bíceps muito bicudo, ele tem uma característica legal, né, de se ver e que conseguimos olhar aqui no Ronnie Coleman também, né? Por exemplo, a cabeça longa do bíceps dele é extremamente forte e muito mais dominante, e tipo assim, é um músculo totalmente arredondado, né? Um músculo muito forte e que cria muito volume realmente. E a cabeça curta do bíceps dele chama menos a atenção. E isso, né, pessoal, cria meio que um relevo, entendeu? Cria esse contraste. Só que é o seguinte, pessoal, não deixa de ser um músculo arredondado também. E isso aqui é muito importante, porque o formato não pode ser deixado de lado. Por exemplo, só você olhar o bíceps do Seban, tá? O Seban, pessoal, ele tem um bíceps com formato meio que chapado, né? Apesar de ser nítido que a cabeça curta do bíceps dele não tem tanta predominância, né? Tipo assim, a cabeça longa, ela é mais forte, mas mesmo assim, pessoal, o pico não é tão forte quanto o do Coleman. Afinal, não dá pra si mesmo, até por conta do tamanho, né? Mas ele não tem um pico tão bom assim, porque o formato não é tão bonito. Então, o formato do músculo, ele conta bastante, tá? Como, por exemplo, você pode ver aqui do Seban. Eu não sei nem se eu vou marcar, cara, essa foto aqui. Mas, cara, olha como a cabeça curta do bíceps do Seban é muito esquisita. É um formato completamente chapado. E até mesmo, pessoal, o Seban, ele já comentou sobre isso, tá? Então, é algo que você tem que saber também diferenciar. E algo que eu não posso deixar de falar aqui sobre o braço do Coleman, cara, eu queria chamar muita atenção pra isso aqui, é o tríceps, tá? Sem dúvidas, é a parte mais forte do braço dele, é no duplo bíceps de frente. E, cara, a cabeça longa do tríceps do Coleman é absurda, é muito imensa, muito densa, muito detalhada também. Eu queria que você notasse a fluidez que tem, tá, rapaziada? Por exemplo, a muscle belly da cabeça longa, ela é bem arredondada, é um músculo que tem um formato realmente incrível, e a conectividade, cara, o contraste que tem com a cabeça medial do tríceps dele, cara, é sério, é a cereja do bolo, tá? Porque é o seguinte, quando você tem um músculo que dá uma fluidez pro outro, cara, tipo assim,
Eu sei que pra muitas pessoas você pode até não ter notado isso, mas o teu subconsciente, ele absorve isso, entendeu? Por isso que você olha pra um braço de um cara e você olha pra um braço do outro, é do mesmo tamanho, mas você fala, cara, o braço desse cara é melhor, entendeu? Por exemplo, você pega o braço do Phil Heath. Cara, olha que estamos falando do Phil Heath, pessoal. Ele facilmente figuraria o quê? No top 5 dos melhores braços de todos os tempos? Com certeza, né? Mas é o seguinte, o Phil Heath, ele não tinha a cabeça medial do tríceps dele tão 3D assim. Tão 3D ao ponto de saltar meio que pra frente, entendeu? Já o Coleman, pessoal, ele tem isso. Então é aquele músculo que realmente salta, que marca bastante, que tem aquela profundidade de corte, entendeu? Então assim, não é simplesmente um músculo balão. É aquele músculo empedrado de verdade, entendeu? A cabeça medial, além de ter o formato bom, também tem esse aspecto de músculo sólido, né, pessoal? Mas claro, nem tudo são flores, né? Porque a cabeça lateral do tríceps dele era muito, muito fraca, deixava muito a desejar, se comparando com outras partes aí, né? Principalmente no formato da muscle belly. Tipo assim, peca em não ser um músculo completo, né? Tem pouquíssimo formato também. Isso inclusive, tá, pessoal, um dos motivos que o side triceps dele é uma posição fraca. Então assim, realmente não é uma muscle belly muito bonita. Mas mesmo sendo uma muscle belly bem fraca, cara, é extremamente estriado. Então é assim, até no que ele é ruim, ele acaba tendo algo de bom, sabe? O cara é realmente bizarro. Tem outras regiões, pessoal, que eu gostaria de falar também. Por exemplo, as costas, tá? Que, cara, você deve concordar comigo. Olha isso aqui, mano. Sem dúvida, é uma das melhores de todos os tempos. E assim, eu vou ser 100% sincero com você, tá? Eu acredito, pessoal, que umas costas top não é simplesmente sobre tamanho, sabe? Porque assim, eu já falei lá na minha análise do Phil Heath, que inclusive tem aqui no canal também, tá? É que simetria, pessoal, é algo que entrega muito pra pose, entendeu? Porque assim, naturalmente, o nosso cérebro, ele meio que... é meio que programado, sabe? Pra se agradar de algo simétrico. Então assim... algo que tenha similaridade, entendeu? Um lado com o outro também. Então, assim, isso conta muito para harmonia, para fluidez em si também, né? É algo que eu levo muito em conta, né? Porque, assim, no mais alto nível isso faz muita diferença, entendeu? Inclusive, isso é uma dica para você, cara. Tu quer ser um bodybuilder bom? Começa a cuidar da tua simetria, da tua harmonia, entendeu? Estuda para saber o que é um físico harmônico, porque isso faz muita diferença. Você pega, por exemplo, as costas do Sami Banu. Cara, aquilo ali ilustra muito bem o que eu quero dizer. Tem uma boa simetria, a harmonia é muito bonita e os músculos se conectam muito bem, se conversam muito bem, entendeu? Não tem aquilo de uma região se sobrepor sobre a outra, entendeu? Então assim, isso é muito importante mesmo. E as dorsais do Ronnie Coleman, eu vejo da seguinte maneira, tá? Eu queria que você acompanhasse o meu raciocínio aqui. Quando a gente volta lá no tempo e olha em 1991, cara, eu vou logo parar aqui. Meu irmão, que é isso, rapaziada? Aqui já conseguimos perceber uma dorsal muito forte. Cara, é assim, uma harmonia muito bonita no geral, fala a real, né? Vou soltar o vídeo aqui, tá? Vou parar aqui porque aqui eu quero que vocês observem uma coisa comigo. O trapézio dele, cara, muito bacana, muito simétrico. A parte dos músculos escapulares ali não são tão simétricos assim, principalmente o redondo maior dele, né? Mas ainda flui muito bem. Só que aqui, pessoal, já conseguimos ver um problema do Ronnie em relação à pose, certo? Tipo assim, ele deixa o braço muito levantado, a escápula dele tá muito fechada também, e isso, claro, né, tem o seu ponto positivo e o seu ponto negativo. O ponto positivo é que adiciona mais espessura para tuas costas, né? Então assim, é algo bacana sim, tá? Só que infelizmente também tira muito da tua largura. E isso é algo que não dá pra entender muito no Ronnie Coleman, porque ele é um cara naturalmente muito largo de dorsal. A dorsal dele se projeta pros lados, entendeu? Isso é um diferencial dele. Só que mesmo assim a pose tá boa porque aquele era um pouco menor ainda, então dava pra ele fazer isso. É tipo um Huff Diesel, sabe? O Huff Diesel ele faz quase que desse jeito aqui, então fica até bacana. Mas o que eu tava falando pra vocês de harmonia, né, no caso, simetria e fluidez, cara, é o seguinte, ó, vamos pular pra 1999. Aqui, eu não sei, cara, que milagre foi esse, mas até que ele posou bem aqui, né, mano, mais ou menos, tá? Só que é o seguinte, pessoal, o Ronnie, ele nunca foi um excelente posador, nunca, tá? E quando você posa mal, só pra deixar claro, tá? Ele não posa mal, só que tipo assim, pro nível dele, eu acredito que ele poderia ter se dedicado mais ainda. Só que claro, né, pessoal? Eu acredito que por ele ser muito imenso e também por ele... Cara, tipo assim,
não vamos negar também, o cara era muito grande, muito condicionado, ele poderia posar mal, ele tinha esse luxo, entendeu? Então talvez ele nem via tanta necessidade assim de ser um cara que precisasse estudar muito pose, entendeu? Ele sabia assim, claro, é o básico e mais do que o básico, tá? Só quero deixar isso aqui bem claro. Só que, claro, né, pessoal, com o peso que ele foi adicionando ao decorrer da carreira dele, obviamente vai dificultando um pouco as poses. E também tem a questão de mobilidade, correto? Só que é o seguinte, pessoal, essa pose aqui, ela foi piorando com o tempo. E eu falo na execução e também em relação à muscularidade aqui, tá? Porque é o seguinte, quanto mais peso ele ganhava, parece que ele tinha mais dificuldade de executar ela e iria gerando algumas assimetrias ali, entendeu? Porque é o seguinte, em 2019 aqui, cara, pra mim ele executou ela muito bom, a pose tá muito boa, tá? Pra mim, cara, essa dorsal aqui é facilmente aí top 5, top 5 facilmente mesmo. Eu só, claro, não vou fazer um ranking aqui porque possivelmente aí no futuro eu traga um vídeo em relação a isso aqui. Só que é o seguinte, cara, eu acho que você concorda comigo que não tava tão harmônica assim a dorsal dele como era lá em 1991. Por quê? Como o músculo vai crescendo mais e ele não foi cuidando tanto assim da simetria, umas coisas ele vai deixando de sair do lugar, né? Só que, claro, pessoal, lembrando, tá? É muito perfeccionismo que eu tô falando aqui. Não levem isso aqui como uma crítica, tá certo? Só que aqui, pessoal, eu tenho que falar a real. Em 2004, pessoal, mano, ele tava bem ruim nessa pose. Tipo assim, as dorsais dele quase que completamente fechada. A pose em si tava mal executada. E no geral, cara, era uma simetria, assim, uma harmonia muito pouco abaixo da média do que conhecemos o Rony, né? Mas tranquilo, afinal ele já não tava mais no auge dele. Ele só tava ali dominando realmente porque ele é um atleta muito forte, tanto em termos de volume como em termos de definição. Eu quero voltar aqui para 99 para finalizar esse vídeo porque eu tô vendo que tá ficando muito grande. Se eu for continuar falando, cara, facilmente vai ficar um vídeo de 1 hora, tá certo? Só que eu quero falar aqui algumas coisas para vocês. O Rony, cara, o diferencial dele, além dessa estrutura das muscle bellies, é o tamanho que esse cara se apresentava e o condicionamento, cara. Eu nunca vi um cara tão grande quanto ele, tão condicionado. Não tem, cara. É muito raro você pegar um cara... por exemplo, o Dorian Yates. O Dorian Yates imenso, cara. Até maior do que ele em relação a peso ali na balança. Lá no Grand Prix de 96. E mesmo assim, não aparentava ser tão grande quanto o Rony. Então, ele tinha esse diferencial, né? Então, assim, um cara realmente imenso. Eu queria fazer esse vídeo aqui, rapaziada, pra introduzir, pra falar algumas coisas que eu gosto muito desse atleta, tá certo? Queria saber a opinião o que tu achou desse vídeo aqui. E lembrando novamente aí, pessoal, dá uma moral aí pro canal, tá certo? Vai lá na Growth Suplementos, utiliza o cupom Carlos, dá um trabalhozinho aqui gravar esses vídeos, mas é muito bom. Só que eu gostaria que você desse uma moral aí, entendeu? Pro canal, falasse lá pra empresa, ó, eu gosto do canal do Carlos, estou aqui comprando com o cupom dele pra vocês continuarem apoiando ele, tá certo? Então, muito obrigado aí, pessoal, a todo mundo que me ajuda, a todo mundo que compra lá na Growth e utiliza o cupom Carlos. Você sabe, a empresa é incrível aí e muito obrigado a você que tá assistindo esse vídeo até aqui. Tamo junto, valeu, é nóis.